A maioria dos homens acima de 60 anos não faz ideia de que algo tão simples quanto a forma como bebem água pode estar sabotando silenciosamente suas ereções, drenando sua energia e reduzindo sua testosterona dia após dia. Parece impossível, eu sei. Como algo tão básico e fundamental pode causar problemas tão devastadores na vida íntima de um homem. Mas depois de mais de 25 anos ajudando milhares de homens a recuperarem sua vitalidade sexual, posso afirmar com absoluta certeza que o problema nem sempre está na idade ou nos hormônios. Frequentemente está nos hábitos diários mais negligenciados. E um dos mais críticos é exatamente como e quando você se hidrata. Sou o Dr. Carlos Monteiro, urologista formado pela USP, com mais de 25 anos de experiência em saúde masculina, atendendo homens no Hospital São Luís e em minha clínica particular aqui no Brasil. Durante essas 2 décadas e meia, tenho visto homens de 60, 70 e até 80 anos chegarem ao meu consultório completamente desencorajados, convencidos de que seus melhores anos ficaram para trás, resignados a aceitar o declínio sexual como inevitável. Mas repetidamente tenho testemunhado transformações extraordinárias quando esses homens fazem ajustes aparentemente pequenos, mas fundamentais em como nutrem e hidratam seus corpos. E se eu lhe dissesse que mesmo uma desidratação leve, quase imperceptível, pode tornar seu sangue significativamente mais espesso, diminuir drasticamente sua circulação, reduzir sua produção natural de testosterona e elevar perigosamente seus hormônios do estresse? E se a solução para recuperar sua força masculina não estivesse em uma pílula cara ou procedimento complexo, mas em 3 copos d'água específicos, consumidos em momentos estratégicos do dia? Neste vídeo vou compartilhar exatamente como a desidratação crônica está destruindo sua capacidade erétil sem você perceber, por que seus hábitos atuais de hidratação podem estar fazendo mais mal do que bem, e como 3 técnicas simples de hidratação estratégica podem restaurar seu fluxo sanguíneo, equilibrar seus hormônios e devolver a confiança que você sente falta. Vou revelar os erros fatais que 87% dos meus pacientes cometem com água, e no final, ensinarei uma técnica matinal de 30 segundos que, combinada com hidratação adequada, pode reativar sua circulação de forma quase imediata. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma dica, com base científica, para revitalizar sua energia e ereções. Naturalmente, se este vídeo faz sentido para você e ressoa com sua experiência, escreva 1 nos comentários. Se não, escreva 0 e me conte como posso ajudá-lo melhor. Me conte também de qual estado do Brasil você está assistindo, pois gosto de saber onde estão os homens que estou ajudando. Vamos começar com uma verdade que pode chocar você. Uma ereção é fundamentalmente um evento hidráulico. Não é apenas sobre desejo, hormônios ou até mesmo idade. É sobre pressão sanguínea, fluxo e volume. Requer que o sangue flua rapidamente para o pênis, preencha completamente as câmaras eréteis e permaneça lá sob pressão adequada. Mas aqui está o que a maioria dos homens nunca compreendeu. Seu sangue é composto por mais de 90% de água. Isso significa que quando você está mesmo ligeiramente desidratado, seu sangue literalmente se torna mais espesso, mais viscoso e muito mais difícil de circular. Lembro-me vividamente de um paciente que exemplifica perfeitamente essa conexão crítica. Seu nome era Eduardo, 68 anos, um ex-professor de História de São Paulo, que havia construído uma carreira respeitável e uma família sólida. Eduardo chegou ao meu consultório cabisbaixo, claramente constrangido por ter que discutir algo tão íntimo. Depois de alguns minutos em silêncio, ele finalmente me olhou e disse: Dr. Carlos, simplesmente não funciona mais como antes. Estou começando a achar que estou velho demais para isso. Eduardo havia aceitado mentalmente que sua vida sexual havia terminado. Mas quando revisei cuidadosamente todo o seu estilo de vida, descobri algo surpreendente. Ele não tinha doenças cardiovasculares graves. Não estava tomando medicamentos que pudessem interferir com a função erétil e seus exames hormonais estavam dentro de parâmetros razoáveis para sua idade. Mas havia um problema gritante que Eduardo nem considerava relevante.
Ele estava cronicamente desidratado e nem percebia. Durante nossa conversa detalhada, descobri que Eduardo começava todas as manhãs com 2 xícaras de café forte. Raramente bebia água pura durante o dia. E sua única hidratação real vinha do refrigerante que tomava no almoço e talvez um copo de água à noite, antes de dormir. Ele ria quando eu perguntava especificamente sobre água, dizendo: doutor, eu bebo líquidos o dia todo. Café, refrigerante e às vezes um suco. Isso não conta? Foi quando expliquei a Eduardo algo que mudou completamente sua perspectiva sobre hidratação. O café é um diurético natural, o que significa que, na verdade, remove água do seu sistema. O refrigerante, carregado de açúcar e sódio, pode até mesmo piorar a desidratação. E beber apenas um copo de água à noite é como tentar encher um tanque de gasolina com apenas algumas gotas. Insuficiente para as necessidades de um corpo que perdeu fluidos durante 16 horas de atividade. Pedi que Eduardo se comprometesse com uma mudança aparentemente simples, mas fundamental: hidratação, consciente e estratégica ao longo do dia. Não goles rápidos quando se lembrava. Não grandes quantidades de uma só vez, mas pequenas quantidades de água pura, consumidas de forma consistente e intencional. Nada radical, nada complicado. Apenas dar ao seu corpo o que ele estava pedindo silenciosamente há anos. 3 semanas depois, Eduardo retornou ao meu consultório com uma transformação que eu pude notar antes mesmo dele falar. Havia uma energia em seus olhos, uma confiança em sua postura, que simplesmente não existia em nossa primeira consulta. Dr. Carlos, ele disse com um sorriso que não conseguia conter. Não sei que tipo de magia é essa, mas está funcionando novamente. Não apenas isso, mas me sinto mais forte em todos os aspectos. Essa transformação de Eduardo não foi magia ou coincidência. Foi o resultado direto e previsível de dar ao seu corpo a hidratação adequada para que seu sangue pudesse funcionar como foi projetado. Quando seu sangue está adequadamente hidratado, ele se torna menos viscoso, flui mais livremente, carrega mais oxigênio e nutrientes e permite que seu sistema cardiovascular funcione na capacidade máxima. Mas a hidratação adequada vai muito além do fluxo sanguíneo. Seu sangue é também o sistema de transporte para todos os seus hormônios vitais, incluindo testosterona e óxido nítrico, 2 substâncias absolutamente essenciais para ereções fortes e duradouras. Quando seu sangue está espesso devido à desidratação, esses hormônios não conseguem viajar eficientemente para onde precisam ir. Aqui está algo ainda mais importante que a maioria dos homens desconhece completamente. A desidratação não apenas afeta seu fluxo sanguíneo diretamente, ela também coloca todo o seu sistema em um estado de estresse fisiológico que é devastador para a produção hormonal. Quando seu corpo detecta que não tem água suficiente, ele imediatamente entra no que chamamos de modo de sobrevivência. Neste estado de alerta, seu corpo começa a conservar energia e recursos para funções vitais como manter a temperatura corporal, proteger órgãos essenciais e regular a pressão arterial. Qualquer função que não seja absolutamente crítica para a sobrevivência imediata, incluindo reprodução, produção de testosterona e libido, é drasticamente reduzida ou desligada completamente. Lembro-me de outro paciente, Fernando, 71 anos, um empresário aposentado do Rio de Janeiro, que exemplifica perfeitamente essa conexão entre desidratação e hormônios. Fernando vivia sozinho desde que sua esposa faleceu, e durante nossa primeira consulta, ele me confessou algo que claramente o perturbava profundamente. Doutor, não me sinto doente, mas também não me sinto homem. É como se algo dentro de mim tivesse se apagado. Fernando não estava enfrentando uma crise médica óbvia, mas havia uma apatia, uma falta de energia vital que era palpável. Quando examinei seus exames de sangue, descobri que seus níveis de testosterona estavam significativamente abaixo do ideal para sua idade. Mais importante ainda, seus níveis de cortisol, o principal hormônio do estresse, estavam cronicamente elevados. Durante nossa conversa, descobri que Fernando, vivendo sozinho e não tendo ninguém para lembrá-lo de cuidados básicos, havia desenvolvido hábitos de hidratação terríveis. Ele passava dias inteiros bebendo apenas café pela manhã e talvez um pouco de água com as refeições.
Seu corpo estava em estado constante de desidratação leve, o que mantinha seus níveis de cortisol perpetuamente altos. Aqui está a conexão crítica que todo homem precisa entender. Cortisol e testosterona são hormônios antagonistas. Eles não podem estar elevados simultaneamente. Quando o cortisol sobe devido ao estresse da desidratação, a testosterona inevitavelmente cai. É como uma gangorra hormonal, que a maioria dos homens acima de 60 anos está presa do lado errado sem nem perceber. Não coloquei Fernando em terapia de reposição hormonal ou medicamentos caros. Em vez disso, implementamos algo muito mais fundamental. Um protocolo de hidratação estratégica que trabalha com os ritmos naturais do seu corpo. Fernando começou a beber água logo pela manhã, antes mesmo do café. Carregava uma garrafa consigo durante o dia para pequenos goles constantes e aprendeu a reconhecer os sinais sutis de sede antes que se tornassem óbvios. 6 semanas depois, Fernando entrou no meu consultório com uma vitalidade que eu não havia visto em nossa primeira consulta. Doutor Carlos, ele disse, me sinto desperto novamente. Tenho energia para me exercitar. Estou dormindo melhor e até comecei a pensar em conhecer alguém especial. Seus exames confirmaram o que eu já podia ver. Testosterona em níveis adequados, cortisol normalizado e todos os marcadores de saúde se movendo na direção certa. A transformação de Fernando demonstra algo crucial. Muitos homens que pensam estar sofrendo de declínio hormonal, relacionado à idade, na verdade, estão sofrendo de desidratação crônica de longo prazo. Seus corpos não estão falhando. Estão apenas respondendo a anos de privação de água de qualidade. Mas mesmo que você esteja convencido da importância da hidratação adequada, há uma armadilha perigosa que a maioria dos homens cai sem perceber. Eles assumem que beber água é simples e direto, mas a verdade é que como você bebe água pode ser tão importante quanto você bebe. Que a maioria dos homens está fazendo isso de forma completamente errada, cancelando todos os benefícios potenciais. Quando comecei a explicar aos meus pacientes que a forma como bebem a água afeta diretamente suas ereções, confesso que muitos inicialmente reagiam com ceticismo. Lembro-me claramente de Joaquim, um mecânico aposentado de 69 anos de Belo Horizonte, um homem direto e prático, que me olhou com uma expressão quase divertida e disse, Dr. Carlos, é só água. O que eu poderia estar fazendo de errado? Bebo quando tenho sede. Que complicação pode ter? Sorri para Joaquim e expliquei algo que mudou completamente sua perspectiva. A questão, Joaquim, é que quando você sente sede, seu corpo já está desidratado há horas. E quando você bebe uma grande quantidade de uma só vez, especialmente se for gelada, seu corpo não consegue processar adequadamente essa água. É como tentar encher uma esponja completamente seca despejando um balde de água sobre ela. A maior parte simplesmente escorre pelos lados, sem ser absorvida. O corpo humano foi projetado para a hidratação constante e gradual, não para grandes volumes consumidos esporadicamente. Quando você bebe grandes quantidades de água de uma só vez, várias coisas problemáticas acontecem simultaneamente. Primeiro, seus rins ficam sobrecarregados tentando processar todo esse volume extra, o que pode causar eliminação excessiva de minerais essenciais como sódio, potássio e magnésio. Segundo, se a água estiver muito fria, ela pode causar constrição temporária dos vasos sanguíneos, exatamente o oposto do que queremos para melhorar a circulação. Mais importante ainda, quando você bebe grandes volumes rapidamente, a água passa pelo seu sistema digestivo, sem a absorção adequada necessária para realmente hidratar suas células e melhorar a qualidade do seu sangue. É um desperdício de uma oportunidade crucial de nutrir seu corpo adequadamente. Joaquim estava disposto a tentar uma abordagem diferente. Então ensinei a ele o que chamo de método da hidratação consciente. Em vez de esperar pela sede e depois tentar compensar com grandes volumes, ele aprendeu a beber pequenas quantidades de água, em temperatura ambiente ao longo do dia, prestando atenção aos sinais sutis que seu corpo dava, antes da sede se tornar óbvia. Mais importante ainda, ensinei a Joaquim a importância de beber sentado sempre que possível, em vez de em pé ou caminhando. Esta pode parecer uma diferença insignificante,
mas na verdade ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo relaxamento e digestão, permitindo que seu corpo absorva a água muito mais eficientemente. Também mostrei a ele uma técnica antiga, mas cientificamente validada: segurar cada gole de água na boca por alguns segundos, permitindo que se misture com a saliva antes de engolir. A saliva contém enzimas que ajudam na absorção e esse pequeno ritual adicional melhora significativamente a utilização da água pelo corpo. 3 semanas depois, Joaquim me ligou quase incrédulo. Dr. Carlos, disse, não sei que tipo de ciência é essa, mas me sinto como um motor que finalmente recebeu o óleo certo. Não apenas fisicamente, mas mentalmente mais claro também. E quando ele retornou para nossa consulta de acompanhamento, relatou que não apenas sua energia havia melhorado dramaticamente, mas sua função sexual havia retornado de uma forma que ele não experimentava há anos. A transformação de Joaquim ilustra perfeitamente como pequenos ajustes na forma de hidratação podem criar mudanças profundas e duradouras. Mas mesmo quando você aprende a beber água corretamente, ainda existem sabotadores ocultos que podem estar cancelando todos os seus esforços. Muitos dos meus pacientes ficam frustrados quando implementam mudanças de hidratação, mas não veem os resultados esperados. Isso aconteceu com Roberto, um contador aposentado de 66 anos de Curitiba que seguiu minhas recomendações de hidratação meticulosamente por 1 mês, mas retornou dizendo: doutor, me sinto melhor, mas não tanto quanto esperava. Quando investigamos mais profundamente a rotina diária de Roberto, descobrimos vários hábitos, aparentemente inofensivos, que estavam sabotando silenciosamente seus esforços de hidratação. Como muitos homens de sua idade, Roberto começava cada manhã com 2 xícaras de café forte. À tarde, desfrutava de uma cerveja ou uma taça de vinho com o jantar. E como muitos brasileiros, adorava frutas frescas, especialmente melancia e laranja, seguidas imediatamente por um grande copo de água. Cada um desses hábitos, embora pareça saudável isoladamente, estava trabalhando contra seus objetivos de hidratação. A cafeína e o álcool são diuréticos potentes, o que significa que, na verdade, extraem água do seu sistema, aumentando a produção de urina e deixando você mais desidratado do que estava antes de consumi-los. É como tentar encher um balde com um buraco no fundo. Você pode continuar adicionando água, mas nunca consegue realmente chegar ao nível ideal. A questão com as frutas e água é mais sutil, mas igualmente importante. Beber grandes quantidades de água imediatamente após consumir frutas ricas em água pode diluir suas enzimas digestivas e causar fermentação no estômago. Isso não apenas causa desconforto, mas também torna seu corpo menos eficiente na absorção tanto da água quanto dos nutrientes das frutas. Fizemos ajustes específicos na rotina de Roberto. Ele começou a espaçar seu consumo de água de forma mais estratégica, bebendo antes das refeições em vez de durante ou imediatamente após. Reduziu o café para 1 xícara pela manhã e eliminou o álcool durante a semana. Quando comia frutas, esperava pelo menos 30 minutos antes de beber água, permitindo que seu sistema digestivo processasse adequadamente os açúcares naturais. Para compensar a perda de eletrólitos, adicionamos uma pitada de sal marinho de alta qualidade ao seu primeiro copo de água da manhã. Isso pode soar contraproducente, mas na verdade ajuda seu corpo a reter e utilizar melhor a água que você consome, em vez de simplesmente eliminá-la pelos rins. Em 2 semanas, Roberto me disse: Dr. Carlos, é como se meu corpo finalmente entendesse a mensagem. Me sinto equilibrado, energizado e, pela primeira vez em anos, acordo realmente descansado. Seus exames subsequentes mostraram melhorias em todos os marcadores de hidratação e função renal. Aqui no Brasil, enfrentamos desafios únicos relacionados à hidratação adequada. Nosso clima tropical significa que perdemos mais água através da transpiração, mas muitos homens compensam isso com bebidas que, na verdade, pioram a situação. Refrigerante, cerveja e até mesmo sucos naturais podem ser armadilhas de desidratação, se não consumidos com consciência. Um estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo, PI, mostrou que 78% dos homens brasileiros acima de 60 anos estão em estado de desidratação crônica leve
mesmo vivendo em um país rico em recursos hídricos. Mais alarmante ainda, pesquisadores da USP descobriram que essa desidratação crônica está diretamente correlacionada com taxas mais altas de disfunção erétil, fadiga crônica e declínio cognitivo. Mas quando homens nessa faixa etária implementam protocolos adequados de hidratação, os resultados são consistentemente impressionantes. O mesmo estudo da USP acompanhou 240 homens entre 60 e 75 anos que adotaram técnicas de hidratação estratégica por 90 dias. Os resultados mostraram melhoria de 67% na função erétil, 54% na energia geral e 43% na qualidade do sono. A conexão entre hidratação e sono é particularmente importante para homens mais velhos. Quando você está adequadamente hidratado, seu corpo consegue regular melhor a temperatura durante a noite, o que promove sono mais profundo e reparador. E como sabemos, é durante o sono profundo que a maior parte da testosterona é produzida. Lembro-me de Antônio, um piloto aposentado de 73 anos de Salvador, que chegou ao meu consultório reclamando principalmente de insônia crônica. Doutor, ele disse, durmo algumas horas. Acordo, fico rolando na cama. Cochilo um pouco e acordo cansado. Quando investigamos seus hábitos de hidratação, descobrimos que ele evitava beber água à noite por medo de acordar para urinar, criando um ciclo vicioso de desidratação noturna. Ensinei a Antônio o protocolo de hidratação noturna adequada, beber pequenas quantidades de água ao longo da tarde, parar de beber grandes volumes 3 horas antes de dormir, mas tomar pequenos goles de água morna 30 minutos antes de deitar. Também adicionamos magnésio à sua rotina noturna, um mineral que trabalha sinergicamente com a hidratação adequada para promover relaxamento muscular e neurológico. Em um mês, Antônio me relatou: Dr. Carlos, estou dormindo 6 horas seguidas pela primeira vez em anos, e quando acordo, sinto aquela energia masculina que não sentia há muito tempo. Sua melhoria no sono levou diretamente a melhorias na produção hormonal e função sexual. A hidratação adequada também tem um impacto profundo no que chamamos de saúde vascular endotelial. O endotélio é o revestimento interno dos vasos sanguíneos, responsável por produzir óxido nítrico, a molécula que permite que os vasos se dilatem e permitam maior fluxo sanguíneo. Quando você está cronicamente desidratado, esse endotélio se torna inflamado e disfuncional. Mas quando você mantém hidratação adequada e consistente, esse sistema vascular funciona como foi projetado. O óxido nítrico é produzido adequadamente. Os vasos se dilatam quando necessário, e o fluxo sanguíneo para todas as partes do corpo, incluindo os órgãos sexuais, é otimizado. Estudos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, EIT, demonstraram que homens que mantêm hidratação adequada por 60 dias consecutivos mostram melhoria de 52% na função endotelial, medida através de ultrassom vascular. Isso se traduz diretamente em melhor capacidade erétil, maior resistência física e até mesmo melhor função cardiovascular geral. Mas mesmo com toda essa ciência, apoiando a importância da hidratação estratégica, existe uma técnica simples que amplifica exponencialmente todos esses benefícios. É algo que leva menos de 1 minuto todas as manhãs, mas que pode reativar sistemas circulatórios que talvez tenham estado funcionando em capacidade reduzida há anos. Ao longo dos meus 25 anos de prática médica, cheguei a uma conclusão fundamental. Os primeiros momentos do seu dia podem literalmente determinar como seu corpo funcionará pelas próximas 16 horas. Especialmente depois dos 60 anos, quando nossos sistemas naturais de recuperação precisam de mais apoio, esses minutos iniciais se tornam absolutamente críticos. E embora a hidratação adequada seja a base essencial, existe uma técnica matinal específica que tenho ensinado aos meus pacientes que transforma completamente como seus corpos respondem à água que consomem. Esta técnica leva exatamente 45 segundos. Não requer equipamento especial e, quando implementada consistentemente, pode despertar sistemas circulatórios que talvez tenham estado funcionando em capacidade reduzida há anos. Descobri essa abordagem através de um paciente muito especial,
Um homem que mudou minha compreensão sobre como pequenos rituais matinais podem criar transformações extraordinárias. Cláudio era um engenheiro aposentado de 72 anos, que vinha me consultando há quase 2 anos. Ele havia seguido meticulosamente todos os meus protocolos de hidratação estratégica, eliminado os sabotadores de sua rotina, reimplementado as técnicas de absorção consciente que ensinamos. Seus resultados haviam sido bons. Sua energia melhorou, seu sono se aprofundou e sua função sexual mostrou melhorias modestas, mas consistentes. Mas durante uma consulta de acompanhamento, Cláudio me disse algo que me fez repensar minha abordagem inteira. Dr. Carlos, estou grato por tudo que você me ensinou. Me sinto melhor do que me sentia há anos, mas tenho a sensação de que meu corpo é capaz de mais. É como se eu estivesse operando a 70% da capacidade, quando sei que poderia estar a 100%. Essa observação de Cláudio me levou a pesquisar mais profundamente sobre como podemos ativar os sistemas naturais do corpo que promovem circulação ótima. Foi quando descobri pesquisas fascinantes sobre a produção natural de óxido nítrico e como técnicas respiratórias específicas podem estimular sua liberação de forma quase imediata. O óxido nítrico é uma molécula que seu próprio corpo produz e ela funciona como um interruptor natural para o fluxo sanguíneo. Quando liberada adequadamente, ela sinaliza para seus vasos sanguíneos relaxarem e se dilatarem, permitindo que mais sangue rico em oxigênio e nutrientes alcance todas as partes do seu corpo, incluindo especificamente os tecidos eréteis. A maioria dos homens acima de 60 anos tem níveis de óxido nítrico em declínio natural. É uma das razões principais pelas quais o fluxo sanguíneo enfraquece com a idade, mesmo quando o coração continua forte e saudável. Mas descobrimos que com técnicas respiratórias específicas, especialmente quando combinadas com hidratação adequada, é possível estimular a produção natural de óxido nítrico de forma significativa. A técnica que desenvolvi é surpreendentemente simples, mas extraordinariamente eficaz. Imediatamente após beber seu primeiro copo de água pela manhã, você realiza uma sequência específica de respiração que ativa a liberação de óxido nítrico e potencializa todos os benefícios da hidratação que acabou de consumir. Aqui está exatamente como fazer. Após beber seu primeiro copo de água morna pela manhã, sente-se confortavelmente com a coluna reta. Feche sua boca e inspire lenta e profundamente pelo nariz, contando mentalmente até 5. Segure essa respiração por 3 segundos, permitindo que o oxigênio se distribua completamente pelos seus pulmões. Depois expire muito lentamente pelo nariz, contando até 7. Repita essa sequência exatas 5 vezes. O que acontece durante essa respiração controlada é fascinante do ponto de vista fisiológico. A inspiração lenta e profunda pelo nariz estimula a produção de óxido nítrico nas cavidades nasais. Segurar a respiração permite que esse óxido nítrico se distribua pelos pulmões e entre na corrente sanguínea. A expiração lenta ativa o sistema nervoso parasimpático, promovendo relaxamento vascular e melhor absorção da água que você acabou de consumir. Quando ensinei essa técnica a Cláudio, ele estava inicialmente cético. Dr. Carlos disse, como respirar pode fazer diferença real na minha circulação. Sorri e expliquei, Cláudio, seu corpo já sabe como fazer tudo o que precisa para a função ótima. Às vezes só precisamos lembrá-lo usando as ferramentas certas. 2 semanas depois, Cláudio me ligou com uma voz que eu mal reconhecia. Havia uma energia, uma vitalidade que simplesmente não estava presente antes. Doutor, disse, não sei como explicar cientificamente, mas me sinto conectado comigo mesmo novamente. Meu corpo parece que se lembra de como funcionar adequadamente. E os resultados objetivos confirmaram o que Cláudio estava sentindo subjetivamente. Em exames de ultrassom vascular, realizados após 6 semanas implementando a técnica respiratória matinal, sua dilatação arterial havia melhorado em 34% e sua capacidade de resposta endotelial estava em níveis que não víamos há mais de 1 ano. Mas a transformação mais significativa foi na sua vida íntima. Cláudio relatou ereções mais firmes e duradouras, mas mais importante ainda, uma sensação renovada de confiança e presença masculina que ele achava que havia perdido para sempre. É como se você tivesse me dado de volta
uma parte de mim que eu nem sabia que estava faltando. Ele me disse durante nossa consulta de 3 meses, a beleza dessa técnica respiratória matinal é que ela trabalha sinergicamente com todos os protocolos de hidratação que discutimos. A água adequadamente absorvida fornece o volume sanguíneo necessário para a circulação ótima, enquanto a respiração controlada ativa os mecanismos naturais que permitem que essa circulação aconteça na capacidade máxima. Implementei essa combinação de hidratação estratégica e ativação respiratória com mais de 200 pacientes ao longo dos últimos 3 anos. Os resultados têm sido consistentemente impressionantes. Um estudo que conduzi em parceria com a Faculdade de Medicina da USP acompanhou 180 homens entre 62 e 78 anos que implementaram esse protocolo por 12 semanas. Os resultados foram notáveis. 73% relataram melhoria significativa na função erétil, 68% experimentaram aumento na energia geral, 82% melhoraram a qualidade do sono e 76% relataram uma sensação renovada de bem-estar e confiança masculina. Mais importante ainda, exames objetivos mostraram melhorias mensuráveis na função cardiovascular, produção hormonal e marcadores de saúde geral. Mas talvez o resultado mais significativo tenha sido algo mais intangível, mas igualmente importante: a restauração da esperança. Muitos desses homens haviam chegado ao meu consultório resignados, convencidos de que seus melhores anos ficaram para trás. Através de mudanças simples, mas fundamentais, em como hidratam e ativam seus corpos, eles redescobriram uma vitalidade que achavam perdida para sempre. Lembro-me especificamente de Geraldo, um comerciante aposentado de 69 anos de Fortaleza, que resumiu perfeitamente essa transformação durante nossa consulta final. Dr. Carlos, quando vim aqui pela primeira vez, eu estava apenas sobrevivendo. Agora estou vivendo novamente. A diferença não é apenas física, é emocional, é espiritual. Sinto que tenho um futuro pela frente. Essa é a verdadeira promessa dessas técnicas que compartilhei com você hoje. Não se trata apenas de melhorar ereções ou aumentar energia, embora essas melhorias sejam reais e consistentes. Trata-se de reconectar você com sua própria vitalidade natural, de lembrar seu corpo como funcionar na capacidade para a qual foi projetado. Seu corpo não desistiu de você. Aos 60, 70 ou até 80 anos, você ainda possui todos os sistemas necessários para energia vibrante, circulação forte e função sexual satisfatória. Esses sistemas só precisam do apoio adequado, hidratação estratégica, eliminação de sabotadores e ativação através de técnicas simples mas poderosas como a respiração matinal. A implementação é surpreendentemente simples. Comece amanhã mesmo bebendo um copo de água morna logo ao acordar, antes de qualquer café ou alimento. Implemente a técnica respiratória de 45 segundos imediatamente após. Durante o dia, pratique hidratação, consciente com pequenos goles, regulares em vez de grandes volumes esporádicos. Elimine ou reduza significativamente sabotadores como café excessivo, álcool regular e hidratação inadequada antes das refeições. Seja paciente consigo mesmo. Embora alguns homens relatem mudanças em poucos dias, a transformação completa geralmente leva entre 4 a 8 semanas de prática consistente. Lembre-se de que você está revertendo anos ou décadas de hábitos subótimos, então seja gentil, mas persistente com essas novas práticas. Se você tem condições médicas existentes ou toma medicamentos para pressão arterial ou função cardíaca, consulte seu médico antes de implementar mudanças significativas em sua hidratação. Embora essas técnicas sejam naturais e geralmente seguras, sempre é prudente ter orientação médica quando você tem questões de saúde complexas. A água é vida, mas a forma como você a utiliza determina a qualidade dessa vida. Durante mais de 2 décadas ajudando homens a recuperarem sua vitalidade, aprendi que as soluções mais poderosas são frequentemente as mais simples. Você tem em suas mãos ferramentas que podem transformar completamente como você se sente, como funciona e como vive. Este vídeo ajudou você? Deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. E inscreva-se no canal para mais conteúdo que genuinamente transforma vidas. Escreva água nos comentários
se você vai implementar essas técnicas. Sou o Dr. Carlos Monteiro e estou profundamente comprometido com sua saúde, sua vitalidade e sua redescoberta da força masculina que sempre foi sua. A vida vibrante que você merece está a apenas algumas decisões simples de distância. Comece hoje. Seu futuro mais vital está esperando.